Este não é mais um vídeo sobre desapego. Aqui você vai dominar as 7 chaves definitivas para se libertar emocionalmente de alguém. E eu te adianto uma coisa: não é tão difícil quanto você pensa. O que te contaram sobre soltar alguém está incompleto. E hoje eu vou te revelar a verdade oculta que ninguém te explicou. O que nunca te disseram é que o apego não vive apenas na sua mente, mas também no seu campo energético. Carl Jung falava sobre como emoções reprimidas continuam operando no nosso inconsciente, atraindo as mesmas experiências repetidamente. Mas o que poucos entendem é que você continua preso, não por amor, mas por energia estagnada. E aqui está o mais impactante. Soltar alguém não é uma questão de tempo, é uma questão de saber como liberar essa energia que está presa em você. Neste vídeo, eu vou te ensinar isso agora mesmo. Vou compartilhar as 7 chaves mais poderosas para romper esse laço desde a raiz. Não são simples conselhos, são ferramentas psicológicas e energéticas que, se você aplicá-las, farão com que essa pessoa deixe de ocupar espaço na sua vida para sempre. Vamos falar sobre os segredos que poucos compreendem. Como a energia do apego se grava dentro de você, como liberá-la definitivamente e como mudar sua vibração para que essa história pare de te perseguir. Eu te prometo que o tempo que este vídeo dura será a bênção que você estava buscando. Não é por acaso que você está aqui. Então, dê um like agora mesmo e se certifique de estar inscrito como Toda Mente Forte. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe com essa pessoa. Pode ser exatamente o que ela precisa para se libertar de verdade. As 2 últimas chaves vão mudar toda a sua energia. Primeira chave: rompa o laço energético que te mantém preso. Se você continua pensando nessa pessoa, se mesmo depois de tanto tempo ainda sente a presença dela na sua vida, não é coincidência. Não é só uma lembrança, não é só nostalgia. É um laço energético que continua ativo, drenando sua energia e te mantendo preso ao passado. As relações não ficam apenas na mente, elas também ficam no corpo e na energia. Cada vez que você compartilhou emoções intensas com essa pessoa, deixou uma parte de você com ela e absorveu uma parte da energia dela em você. É por isso que, mesmo que ela não esteja mais fisicamente presente, ela continua viva em você, porque a energia dela ficou impressa no seu campo emocional. Vou te dizer uma frase de Carl Jung, que já citei várias vezes, mas que ganha mais clareza cada vez que você a ouve como mente forte. Até que você torne consciente o que te domina, isso continuará controlando sua vida. Isso se aplica perfeitamente aqui. Enquanto você não cortar esse laço energético, continuará sentindo a presença dessa pessoa, atraindo pensamentos sobre ela, e não conseguirá seguir em frente. A energia não mente. Se você continua pensando em alguém, a presença dela ainda está em você. Não é coincidência que, quando você pensa nessa pessoa, de repente, ela te escreva. Não é por acaso que você sente a energia dela em certos momentos do dia. Energeticamente, continuamos conectados às pessoas com quem compartilhamos emoções intensas. Se você ainda está preso, é porque existe um laço invisível que você ainda não rompeu. Esse laço não é amor, é energia estagnada. É o eco de uma conexão que um dia foi real, mas que hoje só te mantém preso. E aqui está a chave. Enquanto você sustentar essa conexão, inconscientemente continuará bloqueando sua própria energia, seu crescimento, sua paz e sua capacidade de atrair algo novo. Tudo está condicionado pelos laços que você ainda não soltou. Preste atenção nisso que eu chamo de o ciclo invisível do apego energético. Quero que você imagine que está carregando uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa uma relação, uma conexão emocional. No começo, você não a sente, mas com o tempo, ela começa a pesar. Cada passo que você dá fica mais difícil, porque você continua carregando o peso de todas essas conexões não resolvidas. Um dia, você decide seguir em frente e deixa uma relação no passado.
Acha que a mochila ficou mais leve, mas na verdade a pedra ainda está lá, só que agora está escondida. E cada vez que você pensa nessa pessoa, revisa as redes sociais dela, ou sente a ausência dela, é como se voltasse a carregar essa pedra nas costas. O problema não é só que você continua lembrando, é que você continua alimentando a conexão com sua própria energia. Até que você tome uma atitude para romper esse laço, ele continuará te drenando e te impedindo de avançar de verdade. Como cortar o laço energético de uma vez por todas? Se você realmente quer se libertar, precisa fazer isso. Pare de alimentar a conexão. Cada vez que você fala dessa pessoa, revisa o perfil dela ou se agarra às lembranças, você continua enviando sua energia para ela. Romper o laço significa parar de alimentar essa presença na sua vida. Faça um fechamento energético consciente. Não basta dizer, já superei. Você precisa cortar a conexão pela raiz. Uma prática eficaz é escrever uma carta dizendo tudo o que você sente, mas sem enviá-la. Depois, queime essa carta, liberando a energia presa nessas palavras. Recupere sua energia perdida. Feche os olhos e visualize toda a energia que você entregou voltando para você. Imagine isso vindo dessa pessoa de volta ao seu corpo. Não é magia, é um ato de intenção. Sua mente e sua energia respondem ao que você acredita e decide. Mude seu entorno energético. Se você continua cercado de lembranças, objetos ou lugares que te conectam a essa pessoa, você deixa a porta aberta. Faça uma limpeza. Mova a energia no seu espaço. Mude seu ambiente para refletir a nova etapa em que você está entrando. Pare de se identificar com a relação. Você não é a história que viveu, você é quem decide o que vem depois. Pare de falar dessa pessoa como se ela ainda fizesse parte da sua vida. Cada vez que você diz o nome dela, você dá poder a ela. Fatos que você precisa anotar. O laço que você sente não é amor, é energia presa no passado. Se você continua pensando em alguém, é porque ainda não fechou a conexão de verdade. Emoções intensas criam laços que não se quebram só com o tempo, mas com intenção. O que você continua lembrando, você continua atraindo. Se você quer se libertar, pare de alimentar a conexão. Romper um laço energético não é só esquecer, é recuperar sua energia e seu poder. Agora que você sabe que o apego não é só mental, mas também energético, tem algo mais que você precisa entender. O problema não é só que você continua preso a essa pessoa, mas que sua identidade ainda está conectada a essa relação. No próximo ponto, vou te explicar como mudar sua identidade para que essa pessoa não tenha mais nenhum poder sobre você. Segunda chave. Mude sua identidade para parar de ressoar com essa pessoa. Se isso já está te fazendo abrir os olhos, imagine o que vem pela frente. A última chave é fundamental. Te lembro de dar um like agora mesmo e se inscrever como uma mente forte. Continue ouvindo. Se você ainda está preso no mesmo ciclo emocional, se apesar de tudo ainda sente que essa pessoa faz parte de você, é porque você continua sendo a mesma pessoa que a atraiu para a sua vida. Aqui está a verdade crua. Se você quer se libertar emocionalmente, precisa se tornar alguém que não combina mais com essa história. Porque não se trata só de soltar alguém, se trata de se transformar em alguém que não tem mais motivo para se agarrar. Carl Jung dizia que, até nos tornarmos quem realmente somos, continuaremos presos ao que os outros esperam de nós. E muitas vezes continuamos ressoando com certas pessoas porque ainda estamos desempenhando o mesmo papel na nossa vida. Você não pode superar alguém se continuar sendo a mesma versão de você que o atraiu. Pense nisso. Se hoje aparecesse na sua vida a pessoa que você era quando estava nessa relação, o que você diria a ela? Você continuaria escolhendo as mesmas coisas? Continuaria vendo o amor da mesma maneira? Se a resposta for sim, então você não mudou o suficiente. Aqui está o problema. A maioria das pessoas quer superar alguém sem mudar nada na vida delas.
Querem soltar sem deixar de ser quem eram. E é por isso que continuam presas. Porque, quando a identidade continua a mesma, a história continua se repetindo, com a mesma pessoa ou com uma diferente. Se você não mudar, continuará atraindo o mesmo, não porque o destino está contra você, mas porque inconscientemente você continua vibrando na mesma frequência dessa relação. E a única maneira de romper o ciclo é se tornar uma nova versão de você mesmo. A transformação que rompe o apego. Agora, quero que você imagine algo diferente. Imagine alguém que passou anos em uma relação tóxica. Finalmente consegue sair, mas meses depois ainda sente o mesmo vazio, ainda vê essa pessoa como sua outra metade, ainda sonha em voltar, ainda pensa no que poderia ter sido. Passa o tempo e essa pessoa decide se focar em si mesma. Começa a mudar sua rotina, para de fazer as mesmas coisas que fazia na relação, explora novas facetas da vida. E algo estranho acontece. Um dia, ela percebe que já não sente mais a mesma necessidade de voltar. Essa pessoa não combina mais com a nova versão dela. Não porque o amor desapareceu magicamente, mas porque ela não é mais a mesma. E quando você muda o suficiente, o que antes te prendia deixa de fazer sentido. Como mudar sua identidade para parar de ressoar com o passado? Se você quer se libertar emocionalmente de alguém, não basta desejar isso. Você precisa mudar de tal forma que essa pessoa não combine mais com a vida que você está construindo. Aqui estão os passos para fazer isso. Mude sua rotina. Se você continua fazendo o mesmo que fazia quando estava com essa pessoa, continua reforçando a presença dela na sua vida. Faça coisas novas, quebre a repetição. Modifique a história que você conta a si mesmo. Se você continua dizendo, era minha alma gêmea, ou ninguém vai me entender como ela, você continua alimentando a conexão. Mude a narrativa. Você não perdeu alguém, você se ganhou. Faça coisas que nunca fez nessa relação. Se você deixou de lado sonhos, paixões ou atividades por causa dessa pessoa, é hora de recuperá-los. Redescubra quem você é sem a influência dela. Cerque-se de pessoas novas. Se seu entorno continua girando em torno de memórias compartilhadas, será difícil avançar. Busque pessoas que reflitam a nova versão de você que você quer construir. Defina quem você quer ser agora. Não se trata só de soltar o passado, mas de construir um futuro diferente. Pergunte-se: que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de vida eu quero ter? E trabalhe nisso. Fatos que você precisa anotar. Você não pode superar alguém se continuar sendo a mesma pessoa que o atraiu para a sua vida. O apego se enfraquece quando você evolui o suficiente para que essa pessoa não combine mais com quem você é. Se você continua fazendo o mesmo, pensando o mesmo e se cercando do mesmo, continua reforçando a conexão. Para parar de ressoar com alguém, você precisa crescer além da versão de você que esteve nessa relação. O verdadeiro desapego não é esquecer, é se tornar alguém para quem essa história já não faz sentido. Agora você sabe que, para se libertar de alguém, precisa mudar sua identidade e parar de ressoar com essa história. Mas tem mais. Muitas pessoas tentam soltar, mas continuam presas nos mesmos padrões sem perceber. No próximo ponto, vou te explicar como romper de vez os programas subconscientes que te fazem repetir a mesma história uma e outra vez. Terceira chave. Rompa os padrões subconscientes que te fazem repetir a história. Se você já se perguntou por que continua voltando aos mesmos pensamentos, às mesmas lembranças, ou até atraindo pessoas com a mesma energia da relação da qual você está tentando sair, aqui está a verdade. Não é por acaso, é programação. Carl Jung dizia que, até que o inconsciente se torne consciente, ele continuará dirigindo sua vida, e você vai chamar isso de destino. E é exatamente o que está acontecendo. Sua mente está presa no mesmo roteiro, e até que você o reescreva, continuará vivendo a mesma história com personagens diferentes. Sua mente funciona como um disco arranhado. Pense nisso.
Cada experiência emocional forte deixa uma marca no seu subconsciente. As emoções intensas são como códigos que programam a maneira como você vê o mundo e a si mesmo. Se uma relação te fez sentir rejeição, abandono ou uma necessidade desesperada de ser amado, seu inconsciente continuará atraindo situações que reforcem essas mesmas emoções, porque é o que ele conhece. Não é que o universo esteja contra você, é que você continua operando a partir da mesma energia, da mesma crença de que amor é sofrimento, de que ser amado significa lutar, de que se alguém se afasta é porque você não é suficiente. Quero que você ilustre esse ponto com a seguinte história: a jaula invisível. Imagine um pássaro que nasceu em cativeiro. Desde pequeno, ele foi acostumado a viver dentro de uma jaula. Um dia, a porta fica aberta, mas o pássaro não sai. Ele está livre, mas não sabe disso. Por quê? Porque sua mente foi programada para acreditar que seu mundo é a jaula. Ele não precisa de barras físicas. Sua própria programação é o que o mantém dentro. Agora pense em você. Sua jaula são as crenças que você formou sobre o amor, sobre o abandono, sobre o que significa estar sozinho. Se você cresceu com a ideia de que o amor tem que doer, de que você sempre precisa lutar para ser escolhido, então, mesmo que a porta esteja aberta, você continuará voltando ao que conhece, mesmo que isso te machuque. Como reprogramar sua mente para sair do ciclo? Se você quer mesmo parar de repetir a história, precisa reescrever as crenças que estão no fundo da sua mente. Veja como fazer isso. Identifique a crença que te mantém preso. Pergunte-se: que ideias sobre o amor me ensinaram que eu continuo repetindo? Será que acredito que preciso ser perfeito para ser amado? Será que acho que sem um parceiro eu não valho nada? Desafie essa crença com provas reais. Se você acha que sem essa pessoa você não é suficiente, procure todas as evidências na sua vida que provem o contrário. Você tem valor independentemente de quem está ou não ao seu lado. Mude o diálogo interno. Cada vez que você pensar, ninguém vai me amar como essa pessoa, substitua por algo novo. Crie novas referências emocionais. Sua mente precisa de novas experiências para soltar o passado. Comece a fazer coisas que gerem emoções intensas, sem estarem ligadas a essa pessoa. Viva experiências que te façam sentir plenitude sem depender de ninguém. Rompa fisicamente com a história. Livre-se do que te lembra essa relação, mude seu ambiente, faça coisas que nunca fez antes. Seu cérebro precisa de sinais claros de que essa etapa acabou. Fatos que você precisa anotar nesta terceira chave. Você não está preso ao passado por escolha, mas por programação inconsciente. Sua mente repete o que conhece, não o que é melhor para você. Se você cresceu acreditando que amor é sacrifício, continuará buscando relações onde precise lutar para ser amado. Não basta querer soltar. Você precisa reescrever a história em que viveu, até que você torne consciente a raiz do seu apego. Continuará caindo no mesmo padrão com pessoas diferentes. Você já entendeu que sua mente está presa em um padrão, repetindo a mesma história várias vezes. Mas tem algo mais que você precisa saber. Embora reprogramar sua mente seja essencial, há um passo ainda mais importante: aprender a se desconectar emocionalmente sem depender de distrações externas. No próximo ponto, vou te ensinar como fazer isso de maneira definitiva. Quarta chave: desconecte-se emocionalmente sem depender de distrações. Quando tentamos superar alguém, a maioria das pessoas comete o mesmo erro: encher o vazio com distrações superficiais. Você se ocupa com trabalho, amigos, redes sociais, qualquer coisa que te faça sentir que está avançando. Mas a realidade é que você está apenas adiando o inevitável. Você não está se curando, está apenas evitando sentir. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. E é exatamente isso que acontece quando você usa distrações em vez de enfrentar o que sente. O que você não processa
Fica dentro de você e cedo ou tarde reaparece como ansiedade, insatisfação ou em uma nova relação onde você repete o mesmo padrão. A armadilha das distrações. Quando uma relação termina, você entra em um estado de vazio. Esse vazio não é ruim, é uma oportunidade de reconstrução. Mas em vez de abraçá-lo, muitas pessoas tentam preenchê-lo o mais rápido possível. Começam a sair com alguém novo, mergulham nas redes sociais, buscam validação externa e, embora na superfície pareça que estão avançando, no fundo continuam presas. Você não pode se curar se continua fugindo da dor, porque se não enfrentar, o que você tenta evitar continuará te perseguindo. Escute esta breve história que chamo de A Sombra que Não Desaparece. Imagine que você está em um quarto escuro e há uma sombra assustadora na parede. Você não quer vê-la, então acende todas as luzes possíveis para se distrair. Mas cada vez que uma luz se apaga, a sombra ainda está lá. Ela nunca sumiu, você apenas a escondeu temporariamente. É assim que funciona o apego emocional. Você pode se distrair com 1000 coisas, mas quando a distração acaba, a sombra continua lá. A única maneira de eliminá-la é enfrentando-a. Como se desconectar emocionalmente de verdade? Se você realmente quer se libertar de alguém, sem depender de distrações, precisa fazer isso. Aceite o vazio. Não tente preenchê-lo imediatamente. Sinta-o. Entenda que ele faz parte do processo e que nesse vazio há uma oportunidade de crescimento. Não busque refúgio em outra pessoa. Se você usa alguém para esquecer o anterior, só transfere a dependência. A verdadeira desconexão acontece quando você aprende a estar sozinho, sem se sentir sozinho. Faça atividades que te reconectem com você mesmo, não apenas que te distraiam. Em vez de usar o trabalho ou as redes sociais como fuga, invista em coisas que realmente nutram sua mente e seu espírito. Feche os ciclos pendentes. Se há conversas que ficaram inacabadas, se há emoções que você ainda não expressou, dê a si mesmo o espaço para processá-las. Você não precisa da outra pessoa para fechar o ciclo. Pode fazer isso dentro de você. Desenvolva uma independência emocional real. Pergunte-se: quem sou eu sem essa pessoa? Que partes da minha identidade não dependem dessa relação? E foque em fortalecê-las. Fatos que você precisa anotar. As distrações não curam, elas apenas adiam a dor. Se você evita sentir, o apego continuará dentro de você. Você não pode superar alguém se continua buscando validação externa. A única maneira de se libertar de verdade é enfrentando o que você sente sem medo. A desconexão real não é esquecer, é aprender a viver sem depender. Agora você entende que não se trata de encher o vazio com distrações, mas de aprender a existir sem precisar depender de alguém. Mas há um passo ainda mais profundo: reconstruir sua identidade do zero, para que você nunca mais caia no mesmo tipo de apego emocional. No próximo ponto, vou te ensinar como fazer isso. Quinta chave: construa uma identidade que não dependa do passado. Se você quer realmente se libertar emocionalmente de alguém, não basta soltá-lo. Você precisa se reconstruir em um nível tão profundo que essa pessoa deixe de combinar com a vida que você está criando. A razão pela qual muitas pessoas tentam esquecer alguém e não conseguem é porque continuam sendo a mesma versão de si mesmas que esteve nessa relação. Se você não mudar, sua mente continuará ressoando com o que perdeu. Carl Jung falava do processo de individuação, o caminho em que uma pessoa deixa de viver conforme o que os outros esperam dela e começa a se tornar quem realmente é. O problema é que muitas pessoas nunca construíram uma identidade própria. Elas foram a parceira de alguém, a filha ou filho de alguém, a pessoa que sempre esteve disponível para os outros, mas nunca se perguntaram quem são fora dessas etiquetas. O perigo de se definir por uma relação. Se você se identificou demais com essa relação, é normal que agora sinta um vazio. Mas aqui está a chave. Esse vazio não é porque você perdeu alguém,
é porque você nunca fortaleceu sua relação consigo mesmo. Muita gente acha que o amor dói quando termina, mas na verdade, o que dói é a perda da identidade que você tinha dentro da relação. Você não sente falta da pessoa, sente falta da versão de você que existia ao lado dela. E é aí que a maioria erra. Tentam preencher esse vazio com outra relação, com validação externa, com distrações, quando o que realmente precisam é de uma transformação interna. Agora vou te contar uma história que ilustra isso, chamada A Casa que Nunca Foi Sua. Imagine que toda a sua vida você viveu em uma casa que não construiu. Alguém colocou os alicerces, desenhou os espaços, escolheu os móveis. Durante anos você viveu ali, acostumado a cada canto, a cada detalhe. Mas um dia te dizem que você precisa sair. De repente, você se vê na rua, sem um lugar próprio. Você não perdeu só a casa, perdeu o único lugar que conhecia como seu. É o que acontece quando você constrói sua identidade dentro de uma relação. Quando ela termina, você sente que ficou sem um lar emocional. Mas aqui está a verdade. Nunca foi realmente seu, sempre. Foi algo emprestado. Agora você tem duas opções: continuar vagando sem direção ou começar a construir uma identidade própria do zero, com alicerces sólidos. O verdadeiro processo de libertação começa quando você decide parar de viver em espaços emocionais que não desenhou. Como reconstruir sua identidade de dentro para fora? Se você quer parar de depender emocionalmente do passado, precisa fazer o seguinte: redefina quem você é sem essa relação. Faça uma lista de tudo o que te define além dos seus vínculos com os outros. Quem você é quando ninguém mais está por perto. Faça coisas que nunca fez antes. Explore novos interesses, atividades que você nunca tentou. Seu cérebro precisa de sinais de que essa é uma nova etapa. Cerque-se de um ambiente que reflita sua evolução. Se tudo ao seu redor continua igual, sua mente continuará presa ao passado. Mude algo, sua rotina, seu círculo social, até seu espaço físico. Corte o acesso à versão de você que dependia dessa pessoa. Se você continua permitindo que ela volte à sua vida quando convém, continua validando sua identidade antiga. Faça as pazes com a incerteza. Se reinventar pode dar medo, mas também é a maior oportunidade que você terá de se conhecer de verdade. Fatos que você precisa anotar ou guardar na mente agora mesmo. Você não sente falta da pessoa, sente falta da identidade que tinha nessa relação. Se você não construir uma identidade forte, sempre dependerá de algo externo para se sentir completo. A dor não vem só da perda, mas da resistência a mudar. Se reinventar não é esquecer o passado, é escolher não viver mais nele. Uma vez que você cria uma nova identidade, essa pessoa deixará de combinar com sua vida por completo. Agora você entende. O verdadeiro desapego não é só deixar alguém ir, é se tornar alguém que não precisa mais dessa história para se sentir completo. Mas tem uma última coisa que você precisa ouvir. Na conclusão, vou te dizer como fechar esse ciclo de uma vez por todas e dar o passo final para sua verdadeira liberdade emocional. Sexta chave: transforme a ferida na sua maior fonte de poder. Se você continua vendo a dor como um inimigo, está desperdiçando a maior oportunidade da sua vida. A dor não é sua fraqueza, é a porta de entrada para sua transformação. A razão pela qual muitas pessoas nunca conseguem se libertar de verdade não é porque não podem soltar alguém, mas porque continuam vendo sua ferida como uma maldição, em vez de enxergá-la como o que realmente é, um chamado ao crescimento. Carl Jung dizia que a pessoa que não enfrenta sua sombra nunca se torna completa. E neste momento, essa ferida que você sente é sua sombra. É a parte de você que você precisa integrar, não rejeitar. Porque o que você não cura, você continua atraindo. Se você segue vendo sua dor como algo que deve desaparecer, em vez de algo que deve te ensinar, você continuará preso no mesmo ciclo.
A dor não é o problema, é o mestre. Olhe ao seu redor. As pessoas mais fortes, mais sábias e mais inspiradoras que você conhece não chegaram aí porque a vida delas foi fácil. Elas chegaram aí porque aprenderam a transformar o sofrimento em poder. O problema é que a maioria das pessoas quer curar sem sentir, quer superar sem enfrentar, quer esquecer sem aprender. E assim não funciona. Se você quer se libertar de verdade, precisa fazer algo que poucos estão dispostos a fazer. Usar sua dor como combustível. História. A semente que cresceu na tempestade. Imagine uma semente enterrada na terra, sem ver a luz, sem saber o que há lá fora. Tudo o que ela conhece é a pressão do solo sobre ela. Se pudesse pensar, acharia que está presa, que esse peso a está esmagando. Mas o que a semente não sabe é que essa pressão, essa escuridão, esse desconforto é o que a está preparando para se quebrar e se tornar algo maior. É assim que funciona a dor. Ela te quebra, mas só para que você possa romper a casca do que você era e crescer no que está destinado a ser. O problema é que muitas pessoas ficam na fase da semente enterrada. Elas se concentram na dor, na pressão, na escuridão, sem perceber que esse é o processo natural para se tornarem mais fortes. Como transformar a dor na sua maior fonte de poder? Se você quer que essa experiência marque um antes e um depois na sua vida, precisa tomar o controle e fazer o seguinte: pare de rejeitar a dor. Não tente evitá-la, escute-a. Pergunte-se, o que ela está me ensinando? Que parte de mim precisa se fortalecer? Que lição está aqui que eu ainda não vejo? Transforme o sofrimento em ação. Use essa energia emocional para construir algo. Canalize a dor em um projeto, no seu crescimento, na sua melhor versão. Se você só ficar sentindo, ela se torna um peso. Se você a usar, ela se torna poder. Dê um propósito à sua dor. As pessoas que transcendem o sofrimento são aquelas que o transformam em algo maior que elas mesmas. Escreva sobre isso, compartilhe, use para ajudar os outros. Dê sentido ao que você viveu. Expanda sua identidade além da ferida. Não se torne a pessoa que sofreu uma ruptura. Você é mais que isso. Defina uma nova identidade baseada no seu crescimento, não no que perdeu. Escolha não repetir a história. Se você continua vendo sua ferida como uma condenação, continuará atraindo o mesmo. No momento em que você decide que essa dor será a razão pela qual você se tornará mais forte, tudo muda. Fatos que você precisa anotar. O que você resiste, persiste. Se você continua lutando contra a dor, nunca vai aprender o que ela veio te ensinar. O sofrimento só faz sentido quando você o transforma em ação. Você não é o que te aconteceu, você é o que decide fazer com isso. A diferença entre as pessoas que ficam presas e as que se libertam está em como elas usam sua dor. Você não pode evitar ser ferido na vida, mas pode decidir se essa ferida te destrói ou te transforma. Agora você entende que a dor não é seu inimigo, mas sua ferramenta mais poderosa para se transformar. Mas ainda há um último passo para que essa libertação seja definitiva. Você precisa fechar o ciclo por completo e garantir que não vai voltar a cair no mesmo padrão. No próximo ponto, vou te ensinar como fazer isso. 7ª e última chave. Feche o ciclo de verdade e pare de atrair relações parecidas. Se libertar emocionalmente de alguém não significa apenas soltar uma pessoa, significa fechar o ciclo completamente para que você nunca mais atraia a mesma história com um rosto diferente. A razão pela qual muitas pessoas se sentem presas nos mesmos padrões é porque não fecham os ciclos corretamente. Elas deixam ir fisicamente, mas emocionalmente continuam repetindo o mesmo roteiro. Carl Jung dizia que o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Se você continua negando o que essa experiência veio te ensinar, continuará preso na repetição. Fechar o ciclo não é esquecer, é integrar a lição para que você nunca mais precise revivê-la. Por que você continua atraindo relações parecidas?
Se você olhar para trás, provavelmente vai notar um padrão nas suas relações. Talvez você sempre termine com pessoas emocionalmente indisponíveis, ou se entregue demais e sinta que não recebe o mesmo em troca, ou cada história comece com intensidade e termine em decepção. Isso não é coincidência, é um ciclo inconsciente que você continua alimentando. O ciclo não se quebra só com o tempo. Ele se quebra quando você decide fazer uma mudança real na sua forma de se relacionar. Se você não fizer isso, o que hoje parece um ex no futuro será apenas um novo nome na mesma história. Agora, escute isso que vou te contar. O espelho da vida. Imagine que cada relação na sua vida é um espelho. Ela reflete algo sobre você, sobre como você se vê, sobre o que você acredita que merece. Mas, se cada vez que um espelho te mostra algo desconfortável, você simplesmente o quebra e pega outro, continuará vendo a mesma imagem. Não importa quantas vezes você troque o espelho, a imagem será a mesma até que você faça uma mudança real em você. Suas relações são esse espelho. Se você continua vendo o mesmo reflexo uma e outra vez, não é o espelho que precisa mudar, é você. Como fechar o ciclo de verdade? Para garantir que essa história não se repita na sua vida, você precisa fazer isso. Aceite a lição, não só a dor. Se você só se concentrar no sofrimento e não no que aprendeu, vai acabar repetindo. Perdoe, mas não pela outra pessoa, por você. A falta de perdão não é raiva, é apego. Se você continua ressentido, continua preso. Faça um fechamento consciente. Você não precisa falar com essa pessoa para fechar o ciclo. Pode escrever uma carta sem enviá-la, expressar tudo o que sente e depois soltá-la. O fechamento é um processo interno, não externo. Rompa com os hábitos emocionais que te prendem ao passado. Se você continua reagindo da mesma maneira ao amor, continuará atraindo o mesmo. Decida que tipo de amor você vai aceitar a partir de agora. Se você não definir um novo padrão, a vida continuará te colocando à prova até que você aprenda a lição. O erro de buscar o fechamento na outra pessoa. Um dos maiores erros que cometemos é acreditar que precisamos que a outra pessoa nos dê um fechamento. Esperamos respostas, explicações, pedidos de desculpas, algum tipo de validação para seguir em frente. Mas a verdade é esta: o fechamento não é algo que a outra pessoa te dá, é algo que você decide. Se você continua esperando uma conversa pendente, um pedido de desculpas ou algum tipo de redenção, continua dando poder a essa pessoa sobre seu processo de cura. O verdadeiro fechamento acontece quando você decide que não precisa mais de nada para seguir em frente. O que muda quando você fecha um ciclo de verdade? Quando você fecha um ciclo de forma real e consciente, começa a notar mudanças imediatas na sua vida. Você para de pensar nessa pessoa com a mesma intensidade. Já não há uma carga emocional ligada às lembranças. Suas relações futuras começam a refletir sua nova mentalidade. Agora você atrai pessoas que combinam com sua evolução. A paz substitui a ansiedade. Você não sente mais que te falta algo ou que precisa de algo externo para estar bem. Sua autoestima se fortalece. Você fecha um ciclo a partir da autossuficiência emocional, não da carência. Fatos que você precisa anotar. Você não fecha um ciclo quando a pessoa vai embora. Você fecha quando realmente aprende a lição. Se você continua sentindo ressentimento, o ciclo ainda está aberto dentro de você. Perdoar não é justificar, é se libertar da carga emocional. Cada relação é um espelho de algo que você precisa ver em si mesmo. A história vai se repetir até que você tome uma decisão consciente de mudar. O fechamento não é um evento externo, é uma decisão interna. Agora que você sabe como fechar o ciclo de verdade, tem uma última peça que precisa ouvir. Na conclusão, vou te dizer como garantir que esse processo não seja temporário, mas uma mudança definitiva na sua vida emocional. Conclusão: sua liberdade emocional começa agora. Se você chegou até aqui, você é brutalmente uma mente forte.
Você não é mais a mesma pessoa que começou esse processo. Agora você tem o conhecimento, as ferramentas e o poder de tomar uma decisão real sobre sua vida emocional. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E hoje você despertou. Você percebeu que o apego não era sobre a outra pessoa, mas sobre partes de você que precisavam ser curadas. Agora você entende que não pode continuar esperando que o tempo cure tudo, porque o tempo só passa. Mas quem precisa mudar é você. Você não precisa mais buscar nos outros o que sempre esteve dentro de você. Não precisa de respostas, não precisa de pedidos de desculpas, não precisa de validação externa. Tudo o que você precisa para se libertar já está com você. Cabe a você decidir usá-lo. A verdadeira liberdade emocional não é esquecer, é lembrar quem você é sem o peso do passado. É hora de parar de viver preso a uma história que já acabou e começar a escrever uma nova. Agora quero que você cele esse processo com uma declaração de poder. Escreva nos comentários: eu decido fechar esse ciclo e recuperar meu poder. Não é só um comentário, é uma afirmação. É a prova de que hoje você decide algo diferente. Porque este vídeo não foi só informação, foi o ponto de virada na sua história. E se este vídeo te ajudou, faça o que uma pessoa com mentalidade forte faria. Compartilhe. Dar um like é grátis e nos ajuda muito a continuar criando conteúdo para você. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para continuar aprendendo a soltar, crescer e se fortalecer emocionalmente. Agora veja o vídeo que deixei na tela, porque lá tem algo que vai te fazer avançar ainda mais no seu processo. Te vejo no próximo vídeo.